Olá, sejam bem-vindos ao canal Luz e Despertar Iluminação. Gratidão por estar aqui. Olá, meus amados. Dando continuidade aqui aos áudios, hoje eu vou trazer um tema que veio a inspiração e as informações agora também, porque nós estamos assim, todos ávidos por novidades, né? Aquilo que era da semana passada, do mês passado, parece que já não tem mais importância. E as mentes que estão despertas ou despertando, elas querem coisas novas, elas querem novidades, elas querem avançar rapidamente, porque é assim que funciona a transição planetária, né? A ascensão das almas. Agora nós estamos no ponto final. Tudo é muito rápido, muito intenso. É claro que aquela grande porcentagem de humanos que não vão fazer a ascensão agora, eles não querem saber de novidade, eles querem aquilo que já conhecem. A mesmice, como se diz por aí, né? Querem continuar aquilo, estão te esperando. Faz 2 anos que eles estão esperando voltar ao normal. Né? Querem voltar como era antes. Não vai voltar. Nunca mais. Né? Algumas coisas vão ter um segmento ali de mais um tempo, mas nada mais será como antes. Aliás, eu diria que a cada dia que passa, mesmo que as pessoas pouco notem ou não vejam diferença, há muita mudança. Porém, essa mudança nem sempre é perceptível, porque nós não vemos com os olhos. A gente acha que enxerga com os olhos e ouve com os ouvidos. Não, nós temos dentro de nós uma consciência que vê, canaliza, que absorve o que dispensa, né? Os olhos são apenas as janelas, né, do corpo físico para poder enxergar. Principalmente é onde a gente precisa pôr os pés, né? As coisas materiais. Mas hoje eu trago um tema que é bem interessante, né? Sobre a escuridão. Não vou falar sobre os 3 dias de escuridão, porque já foi falado algumas vezes e foi escrito, né? As possibilidades. E veio uma informação aqui que eu achei bem interessante, né? Por isso estou fazendo esse áudio agora. Não sobre os dias de escuridão, sobre a escuridão em si. Todo mundo acha que a escuridão é falta de luz, né? Ou é a noite escura, ou é um ambiente fechado sem energia elétrica. Sim, isso é uma escuridão física, né? Do ambiente. Mas quando você fala em parábolas, em profecias antigas e quando se fala com a mente mais apurada, com uma consciência mais alargada, o que é escuridão de fato? O que é luz e o que é escuridão? Ali que está a grande diferença. A luz não é aquilo que nós vemos com os olhos e a escuridão não é aquilo que nós não vemos com os olhos físicos. Está muito claro isso agora, né? A escuridão, a escuridão é realmente uma escuridão da alma. A alma não vê a luz. Não tem nada a ver com o dia e a noite, com o claro e o escuro. A escuridão é realmente aquilo que a alma não consegue ver. Então eu vi uma informação que dizia assim: e quando a escuridão chegar, não olhem para fora, porque vocês podem correr o risco de ser engolidos pela escuridão. Aí as pessoas associaram isso aos 3 dias propalados, né, de escuridão. Se chegar, é uma coisa terrível, ninguém pode ir para fora, tem que ficar com janelas fechadas, com portas fechadas. Existem muitas teorias absurdas, mas era de acordo com a consciência, né?
Obviamente que uma consciência limitada não consegue medir a profundidade e o tamanho de uma informação dessas. Analisando essa questão, eu recebi algumas orientações sobre isso e alguns esclarecimentos também que eu vou tentar passar aqui, porque aquilo que vem ele é assim, é como se fosse uma faísca, um relâmpago, né? E depois a gente tem que ir de ponta a ponta, daí demora um pouco, porque o assunto tem que ser descrito, né? Ou então dito, enfim, desenhado. Sim, é bem verdade. Quando vier a escuridão, não olhe para fora, sob pena de você ser engolido pela escuridão. Olha que coisa interessante chegou, né? O que é essa escuridão? Essa escuridão é aquilo que nós vemos hoje, já estamos vendo, preste bem atenção, nós estamos dentro da escuridão. Aonde que está essa escuridão? Fora de nós, lá fora. Este é o fora, fora de nós. Se você tem a consciência já mais alargada, mais desperta, a tua consciência já é luz. Dentro de você há luz. Por isso você enxerga. Você vê aquilo que não via 1 ano, 2, 5 anos atrás. Consegue entender muita coisa. Aquilo que antes te era importante não é mais, porque aquilo lá já é coisa do passado, é coisa que deixa de ter importância, não serve, não serve mais para a atualidade. Certas conversas, certos assuntos, certos temas, certas diversões, certas comidas, certos divertimentos e certas pessoas, né? Relacionamentos, certas atividades. Ah, quanta coisa mudou. As notícias, principalmente, as informações, como a gente vê isso, parece uma coisa do tempo dos dinossauros, né? Não tem. Hoje você pega um jornal, pega uma da TV, o próprio rádio. Falou uma notícia, você vê quanto isso existe de manipulação. 100%. Completamente distorcido, fora da realidade, uma coisa jurássica, de fato. É impressionante isso, e eu não preciso aqui dizer para vocês. Vocês podem analisar isso, sentir por vocês mesmos. Aí diz assim: quando a escuridão vier, feche a casa e não olhe para fora. O que é a casa? A casa é o teu corpo, é você. Você é a tua casa. Fecha essa casa. Segura essa luz que você tem dentro de você. E não olhe para fora, não vá para fora. O que significa isso? Não se misture com aquela sombra que tem lá fora. A sombra de consciência limitada. A sombra da escuridão da alma, aquilo que não é mais parte tua. Se você vai olhar para fora, que significa que você vai lá interagir com aquela coisa que já deixou de existir dentro de você. Desta forma, você iria voltar, não aquilo que se diz um passo para trás, muitos quilômetros para trás, ia se deixar envolver, engolir pela escuridão. Porque aquelas coisas lá fora, se você facilita, elas te levam. É como uma avalanche. Não queira ver de perto a avalanche, ela vai te levar. Olhe de longe, analise, saiba que ela está lá, ouça o barulho dela, veja inclusive ela desmoronar, mas não faça parte daquilo. Tu não tem que estar lá, você não vai impedir aquilo mesmo. Assim a escuridão lá fora, você não vai impedir. Ela está lá. Você estava lá e você saiu de lá. Agora é hora de você manter a tua luz.
Eu escrevi um texto há bastante tempo já. Mantenha a tua luz. Porque é possível que algumas pessoas ainda precisem enxergar a porta que leve para fora dessa escuridão. E às vezes a tua luz é a porta que ele precisa ver. Mas não participe mais, não seja mais a sombra, a escuridão. Quando vocês compreenderem isso, eu acho até que aquela história de 3 dias de escuridão não faz nem sentido mais, embora eu já escrevi sobre isso também, falei sobre isso muitas vezes, que se houver escuridão vai ser das comunicações, é possível que haja assim. Talvez seja necessário interromper todas essas comunicações de mídias poluídas, podres, como se diz, né? Mal cheirosas, para substituir por uma mais honesta, mais real, mais verdadeira. Talvez tenha necessidade, talvez não. Não sabemos. Se vier, a gente sabe o que está acontecendo. Não precisa se preocupar. Logo tudo vai voltar. Então, assim, há muita informação querendo manter as pessoas no medo, assustando as pessoas. As pessoas não são mais aquela criancinha que se dizia, olha o bicho-papão, né? Olha o escuro que te pega, né? Poxa, a gente fazia isso. Nós passamos por isso e fizemos isso com as crianças nossas há tempos, né? Hoje não sei se fazem isso ainda, mas eu sou do tempo que ainda tinha escuridão, que não tinha luz elétrica, né? Então a gente sabia o que era uma escuridão. A falta de luz, né? Real, a falta de luz elétrica. A escuridão é coisa das sombras. A sombra é a escuridão. A sombra é a falta de luz. A escuridão é a falta de luz. Sabemos que a sombra ela é passiva e a luz é ativa, então onde a luz se faz, a sombra desaparece. Isso é uma grande vantagem para quem quer ir para a luz, porque quem ir para a luz vai acabar se livrando da sombra automaticamente. Se fosse ao contrário, seria realmente uma proeza alguém conseguir ir para a luz. Mas é tão fácil, tão lógico e tão oportuno. Não há outra forma de entender a escuridão a não ser destas várias maneiras, né, que já foi dito. Talvez a mídia tenha que ser desligada, há uma escuridão de informação, mas está muito forte isso agora, que a escuridão é uma consciência fechada, que não se abre para a luz. Quatro paredes compactas, sem nenhuma abertura, pode ter o melhor sol lá fora, mas lá dentro vai estar completamente escuro. Então, às vezes, é preciso que a gente abra alguma porta para a nossa consciência, para que ela veja a luz, que ela sinta a luz, que ela deixe, que permita, né, que a luz entre. Se lá fora há uma escuridão, aquela multidão, que é a maioria hoje, né? Inclusive de pessoas que ainda vão, né, almas encarnadas, que são hoje pessoas humanas aqui ao redor de nós, que ainda vão fazer a sua ascensão, mas ainda estão dentro das quatro paredes lacradas, ainda não se permitiram nem sequer olhar pelo buraco da fechadura. Estão no escuro, mas elas vão ainda enxergar a luz. Mas se 2/3 da humanidade não vão fazer a sua ascensão, vão ser exilados da Terra, para que eles iriam ver a luz? Que sentido teria isso? Seria a mesma coisa que você comprar lá alguma coisa e nunca utilizar. Ah, vou construir uma casa nova e
nunca vai morar na casa. Para que serviu? Para nada. O universo não desperdiça nada. O universo aproveita tudo. Tudo é reciclado, os planetas, as estrelas, as galáxias, tudo se recicla. Né? Vai andar em espiral, da periferia para o centro, ao decorrer dos bilhões, trilhões, quatrilhões de anos, um dia um planeta, uma estrela chega lá na beiradinha do buraco negro do Sol central da galáxia, cai dentro. Na verdade não é que cai, né? Ele é puxado magneticamente, é engolido e some. Porque aquilo lá tem uma força monumental. Transforma em poeira cósmica novamente e vai jogar lá para fora. Ao redor da galáxia, como se fosse uma centrífuga. E aquilo lá vai girar, porque ele sai em giro, né? Como se fosse um ventilador. Vai girar e vai ficar ao redor. E a própria galáxia, com seu magnetismo, vai atrair novamente aquela sombra e aquela poeira, aliás, né? Estamos falando aqui de sombra, mas agora é a poeira, né? A poeira cósmica, aquela poeira vai se agrupando e aos poucos forma outro planeta, outra estrela e vai andar junto na espiral, só que na periferia da galáxia. Aquilo que a Terra fez até aqui agora, né? No momento que ela entra, como a Terra agora entrou uma oitava, a luz vai se intensificar. Por isso a transição planetária. Mas mesmo com a transição planetária, existe ainda luz e sombra, e aquele que está na sombra, no escuro, ele não vai fazer a sua transição, não vai ascensionar, não vai ficar na nova Terra, que é um planeta de muita luz. Se você quer ficar lá fora, né, ir para fora, sair da tua luz, se envolver naquelas sombras, naquele escuro, que ainda graça lá fora, você vai acabar ficando fora da nova Terra. Seria uma pena, né? As notícias, todas, até aquelas notícias verdadeiras, elas são deturpadas para que a sombra continue. Sempre eles exploram o lado sombrio, porque a mídia sempre foi criada, mantida e paga para manter as sombras, a escuridão nas consciências humanas. Aquilo que as pessoas chamam de lavagem cerebral, de manipulação, enfim, do nome que quiser. Eu diria que isso é um implante primário. De tanto repetir as coisas, as pessoas acreditam ser aquilo verdade. É uma forma de manipular. Então, quando nós vamos interpretar algumas coisas que dizem que são profecias apocalípticas, as pessoas têm medo só em ouvir falar no Apocalipse. Apocalipse significa mudança. Se eu falar para você, vai haver uma mudança na Terra, ninguém vai ter medo. Agora, se eu disser, vai vir o Apocalipse, todo mundo se assusta. Porque foi dito que o Apocalipse era uma tragédia. As profecias antes de 2010, quando mudou a linha de tempo da Terra, e vamos colocar lá 2012, que é a data realmente que a Terra entrou no cinturão de fósforo, porque 2010 e 2012, 2 anos não conta nada, né, em termos de leis e espaço e tempo infinito. Nenhuma profecia feita antes de 2012 vai se realizar. Isso é a garantia que nós temos. Só que as profecias, elas são interpretadas de acordo com o momento. Então as pessoas têm uma profecia lá antiga que dizia uma coisa, todo mundo entendia de um jeito, agora dizem que é diferente. Então a profecia ela era uma metáfora, né? Então haverá escuridão. Sim, nós estamos dentro da escuridão.
Mas não a escuridão como as pessoas entendiam a profecia. A linha de tempo mudou, a escuridão não vai ser aquela, o breu puro, né? Tenebroso. Vai ser a escuridão da consciência. Simples. Tão fácil. Como alguém descobre a charada e grita, bingo. Por quê? Porque descobriu, entendeu, compreendeu. Não olhe para fora porque tu vai ser engolido pela escuridão. Sim, se você sair da tua consciência iluminada e entrar lá fora naquela consciência coletiva ainda de breu, você vai acabar se envolvendo com aquela energia, com aquela consciência e vai ficar junto. Espero que isso tenha clareado um pouquinho mais as consciências de cada um de vocês, porque vocês são as pessoas que estão na linha de frente dessa transição e é preciso entender algumas coisas para ajudar outras pessoas, porque tem pessoas que não precisam passar pelo medo da escuridão, porque já tem a luz, é só aprender a ligar o botãozinho lá, a chavinha, né? O interruptor, só bater o dedo lá que acende. Mas tem que mostrar onde é que está o interruptor para elas, né? E vocês estão nesta missão. Nós estamos nessa missão, porque eu me incluo também entre o grupo, né? Nós vamos segurar a luz, para que aqueles que querem realmente ficar na luz e aqueles que ainda vão acordar para a luz tenham um pouco de segurança, um pouco de confiança e não se deixar envolver pela escuridão que teimam em querer jogar em cima de cada um de vocês, de nós. Tá bom? Então agora eu encerro mais esse áudio, deixando um abraço de luz para cada um de vocês.